Eu sou Vivi Leite, eu sou terapeuta e treinadora de transformação pessoal, isso mesmo. Eu sei treinar vocês para fazer as mudanças que vocês precisam fazer e muitas vezes não sabem como fazer. Então hoje, o tema de hoje é: quem sou eu? Aprendendo a viver nos papéis. O que são esses papéis, né, gente? Como é que a gente faz para olhar e perceber quais são os papéis que a gente vive e como a gente vivencia esses papéis, né? Em que grau que a gente realmente interpreta e se transforma naquele personagem dos papéis que a gente tem na vida, no nosso dia a dia. Os papéis fazem parte, né, da nossa vida e dessa realidade. Mas a questão aqui é como a gente lida com esses papéis. O nosso objetivo aqui hoje é trazer clareza, né? Eu vim para trazer clareza para vocês desses papéis, daquilo que está definido como a forma correta e a forma certa de lidar, de vivenciar todos esses papéis. Essa questão de papéis é uma questão muito importante e que muitas pessoas vivem no conflito desses papéis e não tem clareza de que está realmente vivendo um personagem em cada uma das situações da vida, né? Então nós temos vários papéis. A gente tem, nós mulheres, né, temos o papel de mãe, o papel de esposa, de filha, né, que é totalmente diferente do que o papel de mãe. Nós temos o papel de profissional. Dentro do papel de profissional existem algumas variações, né? Então existe um comportamento pré-estabelecido e pré-determinado. Por exemplo, se você é funcionário e é totalmente diferente dessas definições quando você está, por exemplo, num cargo de liderança ou quando você é o chefe, né? Ou quando você é, de repente, o dono de uma empresa. Então, mesmo dentro do profissional, existem vários papéis que a gente acaba seguindo de uma forma quase que padronizada, né? Existem definições que estão aí feitas e que a gente vai transmitindo essas definições, a gente recebe e transmite, né? Por isso que elas estão tão profundas, tão internalizadas. E é por isso que a maioria das pessoas não consegue perceber o conflito de estarem vivendo no personagem de cada papel, né? Eu vou contar uma história aqui para vocês de uma paciente minha, e é uma história muito interessante. Bom, ela veio me procurar porque ela estava no limite, né? E é exatamente esse o nome da nossa masterclass, Cheguei no Limite. Porque quando a gente não para observar os sinais que a gente vem tendo, né? Porque o corpo vai dando sinais, a própria vida vai trazendo sinais. E a gente não está treinado para observar, né? Então, quando a gente não observa realmente, negligencia esses avisos, em algum momento a gente vai chegar no nosso limite. E esse limite é onde nós somos obrigados a olhar. Então, o caos, né? Ele vem justamente para te obrigar a fazer uma mudança, a fazer uma transformação. E essa paciente, né, essa cliente, ela chegou para mim, ela tinha síndrome do pânico, ela tinha crises fortíssimas de pânico e de ansiedade, a ponto de precisar realmente ir no pronto-socorro, ser medicada. Ela chegou para mim também com comportamentos de toque muito sérios, bem específicos e bem graves, né? Então, ela estava tomando medicamento,
para o pânico e para o toque, calmantes muito fortes. Ela estava vivendo anestesiada e mesmo assim o quadro piorava, né? E muita gente passa por isso. Muita gente mesmo passa por isso. Talvez você que esteja aí me ouvindo também, ou esteja passando ou tenha passado e entende o que eu estou dizendo, né? E aí a gente começou a conversar, nós iniciamos o tratamento e eu consegui identificar e fui mostrando para ela também ao longo do tratamento, nas primeiras consultas já, mostrando o porquê que ela tinha chegado nesse limite. Então, ela tinha a vida perfeita, ela tinha o casamento perfeito, os filhos perfeitos, então ela tem um casal de filhos, um casamento maravilhoso, perfeito. Só que ela vivia cada um desses papéis de forma automática, sem perceber se aquilo estava fazendo bem para ela ou não. Então ela aprendeu que o casamento era para a vida toda e ela comprou essa verdade como sendo uma verdade absoluta. Então, esse era o primeiro ponto. O casamento, ele é para sempre, né? Isso é uma crença que muitas pessoas têm. É claro, ninguém casa pensando em se separar. Mas quando você entra numa definição, você, na verdade, fecha qualquer outro tipo de possibilidade, né? Como se você tivesse na obrigação de fazer com que aquele casamento durasse para todo sempre, né? Ela vivia também muito fortemente o papel de mãe, muito fortemente o papel de esposa. Então, essas definições desses papéis fazia com que ela não tivesse nem tempo para ser ela mesma. Porque ou ela estava sendo mãe, ou ela estava sendo esposa, e ainda tinha uma atividade profissional. Que ali ela também estava num papel específico com definições e obrigações muito específicas. E ela simplesmente afogou ela mesma no meio desse monte de definições e de obrigações, né? Então, o quanto a gente faz isso no piloto automático, né? O quanto a gente vai fazendo porque é o certo. Não, o certo é assim. A esposa precisa ter essa e essa atitude, este tipo de comportamento. Mãe precisa fazer isso e isso e isso, né? A profissional precisa fazer isso e isso. Então, uma listinha para cada um desses papéis. E em momento nenhum ela teve a condição de olhar e perceber se aquilo fazia parte de quem ela era, se aquilo estava congruente com quem ela era, né? Se estava leve fazer, se era gostoso fazer. Ela simplesmente ligou aquele botãozinho automático e foi. E ali na frente, depois de alguns anos, ela acabou vindo me procurar com esse quadro já bem grave mesmo. E ela se culpava muito, porque ela estava infeliz, mas ela olhava à volta e ela tinha a vida dos sonhos, ela tinha a vida perfeita, ela ouvia isso das pessoas, né? Como você pode estar triste, como você pode estar em depressão, porque a depressão também estava ali presente, né? Embora os outros sintomas fossem mais, mais graves, vamos dizer assim, né? Acabavam se sobressaindo, mas ela também estava em depressão. E as pessoas falavam para ela: como você consegue estar triste, estar em depressão, se a sua vida é perfeita, né? A sua família é uma família de comercial de margarina, é tudo lindo, é tudo maravilhoso. Ela mora num apartamento dos sonhos, família dos sonhos, tudo incrível. Mas ela não estava vivendo a realidade dela. Ela estava simplesmente vivendo os papéis da forma como eles estavam pré-determinados, pré-estabelecidos, das verdades que ela comprou
e que todos nós compramos, né? Isso é comum a todos, inclusive a mim. Durante muito tempo da minha vida, eu também vivi de forma mergulhada em papéis. Talvez eu não tenha vivido tão profundamente por conta da minha natureza e por conta de, desde muito cedo, estar nesse caminho do autoconhecimento. Mas todos nós vivemos, em algum momento da vida, o mergulho nesse papel, sem se perguntar e sem parar para observar se isso está de acordo com a nossa essência, se isso está de acordo com quem nós somos, né? E eu tenho uma outra história para contar do oposto disso, de uma pessoa que numa determinada área da vida, ela não comprou a verdade dos outros, né? E isso ficou muito claro nas coisas que aconteceram na vida dela. Então, essa pessoa não é uma paciente, ela é uma amiga, mas a história dela eu quis trazer aqui para vocês para exemplificar o que é possível mesmo diante de tantas crenças que nós temos o tempo todo vindo para nós, né? São informações, pensamentos, pontos de vistas que são crenças e que a gente acaba comprando. O que aconteceu? Ela casou, essa minha amiga. Então ela casou e estava tudo ótimo. Ela teve 3 filhos e de um momento em diante ela começou a perceber que aquela vida já não estava mais fazendo sentido. Então ela pediu a separação e ela se separou. E o marido disse para ela assim: como que você acha que você vai se separar de mim com 3 crianças pequenas? Homem nenhum no mundo vai querer ficar com uma mulher com 3 crianças pequenas. Quem vai querer? Essa foi a frase, né? Ele disse: quem vai querer uma mulher com 3 crianças pequenas? E a resposta dela foi: todos os homens vão me querer e eu vou poder escolher. E ela se separou. Pouquíssimo tempo depois, ela já estava casada novamente, com outro homem, obviamente, e ela teve uma vida com esse outro homem, esse segundo casamento. A gente está falando de casamentos longos, tá? O primeiro acho que foram 12 anos, e o segundo também chegou perto disso. E em um determinado momento, ela escolheu se separar novamente. Já não estava mais fazendo sentido. Nós vamos mudando, as coisas vão mudando, a vida vai mudando, e aquele casamento já não fazia mais sentido para ela. E aí ela pediu novamente a separação. E novamente ela ouviu o mesmo comentário. Quer dizer, antes você tinha 3 filhos, agora você tem 6. E ela disse: ué, você não me quis com 3 filhos? Ele disse: 3 ainda vai lá, agora 6, homem nenhum vai te querer. Que homem vai te querer com 6 filhos? E ela se separou, mudou de cidade, encontrou um namorado e que foi pedido em casamento. Inclusive eu fui convidada para ser madrinha desse casamento. E ela escolheu não casar com ele, enfim, foi uma escolha dela. Mas a questão aqui é o quanto ela não acreditou, não comprou essa verdade, e isso não se fez verdade na vida dela, né? Talvez você esteja ouvindo essa história e tenha pensado: nossa, foi uma sorte, ela devia, sei lá, né, dar muita sorte, ou devia ser super especial, fora da curva. Só que não. O seu ponto de vista cria a sua realidade, né? E ela simplesmente não comprou o ponto de vista de ninguém. Ela comprou o dela, né? Ela colocou o ponto de vista dela na frente do ponto de vista de qualquer um. E está aí, muito bem, obrigada, com 6 filhos maravilhosos, tá? Ela também vive o papel de mãe, isso a gente está falando do papel de esposa, né? Ela também vive o papel de mãe e viveu desde o primeiro filho de uma forma totalmente fora da curva.
Todas as pessoas que conviveram e que olhavam para a forma como ela lidava com os filhos achavam um absurdo, como se ela fosse a mãe mais negligente do mundo. E os filhos dela estão crescidos, são homens maravilhosos, íntegros, pessoas incríveis. E ela era uma mãe que todo mundo dizia que era uma mãe relapsa. Então, várias vezes eu presenciei os filhos já grandinhos, né? Mas ainda pequenos, sei lá, 8 anos, 7 anos, não sei. E vinha e falava, mãe, eu tô com fome. E ela falava, tem leite lá na geladeira, o biscoito tá ali no armário. Na hora, não tá na hora do almoço, ou não tá na hora da janta. Vai lá e come. E por diversas vezes eu ouvi comentários, nossa, que absurdo, como ela é negligente. Que mãe é essa? Que tipo de mãe é essa? E ela dizia que ela estava criando os filhos para serem independentes, para não dependerem de mulher nenhuma. E isso é uma verdade dentro dos papéis, né? Nós aprendemos que nós temos que ser uma mãe 100% presente, nos doar 100% para os nossos filhos, e a gente acaba ensinando esses filhos a serem independentes de alguém. E esses filhos crescem, somos nós crescidos, e a gente está sempre dependendo de alguém, né? A mulher está sempre colocando, de alguma forma, mesmo com a independência financeira, enfim, de alguma forma a gente acaba transferindo a nossa segurança para outra pessoa ou para alguma coisa, né? E os homens também acabam transferindo o papel de cuidado da mãe para a esposa. E aí, dentro do papel de esposa, quantas esposas não se tornam mães dos seus maridos? Quase todas, gente. Quase todas as esposas se tornam mães do marido, né? No cuidado de mãe. E aí a relação muda, o casamento acaba, enfim, um monte de coisas aí podem acontecer. Então eu trouxe essas duas histórias para vocês, para exemplificar que é possível simplesmente não comprar ponto de vista de ninguém e ter o seu ponto de vista, encontrar o que é verdade para você e não simplesmente acreditar na maioria das pessoas, tá? Qual é a situação hoje na sua vida que gera mais conflito, que te deixa mais nervoso, nervosa, mais irritada, que te tira do sério, que te tira do eixo, que realmente te tira do eixo? Qual é a situação? É com o filho? É alguma dificuldade com o filho? Agora, com essa história de aulas online, né? Todas as minhas pacientes com filhos pequenos têm reclamado, têm percebido a dificuldade de lidar com essa situação, né? Então, isso é uma coisa para se olhar, o como você tá nesse papel de mãe, se é algo que realmente está te tirando do eixo. Ou pode ser uma outra coisa, pode ser do trabalho, pode ser do casamento, qualquer coisa, tá? Pode ser até em relação a algum familiar, qualquer coisa. Então, qual é a situação que está trazendo uma dor de cabeça para você nesse momento, que está sendo um conflito importante? Responde aqui para mim, para eu poder ajudar um pouco mais você, falar de repente especificamente de uma situação que você está vivendo, bom? Então, o que é viver no papel, né? É viver nessa verdade absoluta que a gente compra, do como a gente deve ser em cada determinado papel. Isso é viver o papel, né? E o que não é viver o papel? É colocar a nossa verdade na frente disso, colocar a nossa essência, o nosso jeito de fazer aquilo dentro do que é leve pra gente, do que faz sentido para quem realmente nós somos, para os nossos valores, para os nossos para as nossas características pessoais, né? Tem pessoas que são, por exemplo, que têm uma natureza um pouco mais passiva e se culpam por muitas vezes não trazer a rigidez que um papel específico requer,
né? Por exemplo, na criação de um filho, horários. Tem que ter horário para acordar, horário para almoçar, horário para, sei lá, chega da escola, tem que primeiro tomar banho, depois fazer o dever, depois fazer não sei o quê, depois pode brincar, né? Regras, sabe aquele quadrinho da Super Nanny? Super Nanny é um pouco meio antigo, né, gente? Mas enfim, tem bastante gente aqui que tá comigo. Aquele quadrinho da Super Nanny, com horário para tudo, com atividades a cada 15 minutos, agora faz isso, coloca estrelinha. Para algumas pessoas isso funciona super bem, mas para outras não. Para outras pessoas não funcionam. Para mim, por exemplo, não funciona. Eu não sou uma pessoa de forma e estrutura, nunca fui, isso é da minha natureza. Então não funciona para mim. Se eu tiver que manter uma rotina de todo dia no mesmo horário fazer a mesma coisa, não vai rolar. Então, como que eu vou fazer isso com meu filho? Eu até tentei num determinado momento, porque a enxurrada de gente falando tá errado assim, tá errado assim, tá errado assim. Eu até tentei, mas não funciona. Não funcionava para mim. Era pesado, era denso, era sofrido demais fazer daquela forma. Então, não estava de acordo com quem eu era. Então é isso, gente. A gente vai viver nos papéis, faz parte dessa realidade, sim. Mas a gente não precisa viver a partir das definições gerais, das definições dos conceitos das verdades absolutas que estão por aí impostas. Tem que ser dessa forma, não tem que ser dessa forma. Você precisa colocar a sua essência e a sua verdade sempre na frente, sempre, tá? Conciliar a vida pessoal e profissional. Pois é, isso de conciliar a vida profissional e pessoal é porque claramente você está separada, vivendo os papéis de forma separada, né? Então, na vida pessoal, você tem ali aquele papel e você é daquele jeito. E na profissional, você tem aquele papel e é daquela forma. Você precisa entender como você funciona em qualquer área da sua vida. Quem é você? Quais são as suas verdades pessoais? O que é leve para você fazer? Como é o seu leve, né? A leveza a gente encontra no como fazer muitas coisas. Tem coisas que a gente acaba tendo que fazer ali no dia a dia, não que seja obrigado, mas que faz parte. A questão é do como a gente faz, né? A gente acaba fazendo dentro daquela definição do certo absoluto. Mas a gente tem o nosso certo, a gente tem a nossa verdade, que não é absoluta, mas é a nossa. É o que faz sentido para cada um de nós. Então, essa situação de conciliar a vida pessoal da vida profissional é se colocar em você, olhar para você e perceber o que faz sentido para você e o que não faz sentido para você. De verdade, cada um desses pontos, né? Você precisa, de repente, trabalhar até tarde e aí seu marido reclama que você não está conseguindo dar atenção para ele, você se cobra, porque você, como esposa, tem que dar atenção ao marido, né? Essa cobrança é muito pesada. Toda cobrança, todo tem o que na obrigação é muito pesado, né? Então é realmente se perceber. Essa é a pergunta que a gente se faz. Isso aqui, de repente, com base em toda a verdade das pessoas, é ruim, mas é ruim para mim? Ou é bom, mas é bom para mim? É como o caso da minha paciente. Ela tinha a vida dos sonhos. Para todo mundo, ela tinha a vida perfeita. Mas estava no perfeito para ela? Isso significa que ela tem que largar os filhos, separar do marido e sair pelo mundo? Não. Isso só significa que ela precisava olhar para ela. Quando a gente fez isso no processo terapêutico, ela sarou. Ela não teve mais nenhuma crise de pânico. Ela sarou do toque. Ela tinha um toque feio, gente. Ela sarou.
simplesmente porque ela começou a perceber quem ela era. Ela começou a entrar em contato com quem ela é, coisa que a gente não aprende de pequeno, que a gente aprende com a mãe, o que a mãe aprendeu com a mãe, que aprendeu com a mãe, que aprendeu com a mãe, que são essas verdades absolutas. Essa estrutura definida do como viver cada papel. Vamos lá. Fazer tudo ao mesmo tempo nessa quarentena, cuidar da casa, trabalhar, filha pequena 24 horas e com aula online. Tem dias que enlouqueço. É isso. É porque a gente está lá no piloto automático, né? Cuidar da casa, trabalhar, a filha pequena, tá tudo em definição, né? A louça na pia apavora, então eu tenho que lavar a louça. Eu tenho que, uma vez, sei lá, duas, dia sim, dia não, lavar o banheiro. Eu tenho que, eu não tô dizendo que é para deixar a casa criando bicho, não é isso, mas é estar na obrigação de horário, na obrigação de dia. Não, toda segunda eu tenho o quê? Toda sexta eu tenho o quê? Né? No momento em que o filho está com a gente tem que se doar. Essa é uma crença muito comum para as mães, no papel da mãe. Eu preciso me doar totalmente para o meu filho. E aí, o que aconteceu? O filho está 100% em casa, não vai mais para a escolinha. E agora, como é que faz para você se doar 100% para o filho, se você está fazendo home office e se você tem as coisas de casa para fazer e se você tem, que mais? Lidar com a aula online do filho, porque além disso ainda tem toda uma estrutura que está se adaptando, porque é tudo muito novo para todo mundo, né? Para a escola, para os professores e para as crianças. E se você está na definição, se você está no certo ou no errado, de fato você vai enlouquecer. Qualquer um, gente. Qualquer um enlouquece. Comum, né? Não é normal, mas é comum. Agradecer pela vida e não ver como obrigação. É isso também. Isso também é uma forma de estar na leveza. Quando a gente entra na gratidão, a gente acaba reconhecendo o bom, reconhecendo o presente de qualquer situação, de todas as situações, mesmo quando elas estão densas. E quando a gente entra na gratidão daquela situação, a gente começa a perceber como aquilo fica leve para nós. Vem de uma forma muito fluida. O como a gente pode, de repente, virar um pouquinho mais para a direita ou para a esquerda, dar um passinho para trás ou para frente, só para mudar o ponto de vista daquilo, para a gente poder ter um sentimento de gratidão por aquilo. Quando a gente faz esse movimento, naturalmente a gente encontra uma forma diferente de fazer aquilo. O primeiro exemplo que eu dei da cliente que veio até mim mostra claramente o caminho que vai te levar para esse limite, para chegar nesse lugar de limite, para chegar no caos, naquele lugar onde não tem mais escolha. Ou você vive ou você morre. E é literalmente, tá, gente? Esse caos, esse limite é literalmente. Mesmo que você não vá morrer de fato nessa realidade, mas é como se você estivesse morto, vivendo, dormindo nessa realidade, né? Você não está vivendo, você está simplesmente indo, de olho fechado, só indo, simplesmente indo, esperando chegar o momento do fim, né? E aí, qual é o propósito dessa vida? Isso é uma coisa que eu falo bastante no consultório. Qual é a verdade? Qual é a razão dessa realidade para a gente? Será que o Criador, ele simplesmente colocou todo mundo aqui e falou, vivam aí, a hora que chegar a hora de vocês vão morrer e tá tudo certo? Não tem nenhum propósito? É um reality show para o Criador? Será? Será que a gente não tem um propósito maior aqui? De repente encontrar essa forma, esse lugar de felicidade?
de conseguir estar nessa realidade e contemplar absolutamente tudo. Essa semana uma paciente falou assim para mim, que os familiares dela estavam julgando ela, porque ela ficava feliz com qualquer coisa. Nossa, até um pão com manteiga te deixa feliz. Nossa, que absurdo, que exagero. Por que que a gente não pode aprender? Por que que a gente não pode viver a felicidade por completo e reconhecer a maravilha em comer um pão com manteiga ou tomar um copo d'água quando a gente está com sede? Por quê? Por que tem que ser denso? Por que tem que ser difícil? Por que tem que ser sofrido, né? Tem muitas religiões que trazem isso, a gente veio aqui para sofrer. Será, gente? Será mesmo? Eu não aceito essa verdade, não. E eu tenho um monte de casos no consultório para mostrar para vocês que isso não é verdadeiro. Isso é só um ponto de vista. Enquanto você estiver comprando o ponto de vista de que isso é real, isso vai ser real para sua vida, tá? Quando você mudar o seu ponto de vista, aquele ponto de vista novo vai se tornar realidade. E não é só um ponto de vista mental, é algo que você sente aqui. Porque falar, não, isso não é da boca para fora, não muda nada. O que muda é o sentir, é estar no sentir daquele ponto de vista. Então, jeito errado de fazer. Eu tenho que fazer desse jeito, porque esse jeito é o certo. Questiona. Quem disse que é o certo? Será que é o certo mesmo? Mas e se esse certo não for tão certo? E se de repente fazer desse outro jeito aqui for mais certo para mim? Questiona, né? A gente não tem também esse hábito de questionar, de pensar. A gente simplesmente compra e vai. Se questiona. Realmente isso é o certo para mim? Será que isso é um certo absoluto? É uma verdade absoluta para todo mundo? Mesmo, de verdade? O jeito certo de fazer. Qual é o jeito certo de fazer isso? O jeito certo de fazer é reconhecer o que tá leve e o que não tá. Se não tá leve, se tá sofrido, se tá difícil, se as coisas não acontecem, você força e não vai, é porque você não tá fazendo do seu jeito certo. Você não tá na sua verdade. Na verdade do seu ser, da sua essência, tá? Ah, um exemplo do jeito certo, do jeito errado, né? Outro exemplo. Essa semana também veio para mim uma informação de uma filha, né, que estava lá fazendo as aulas online e queria fazer outra coisa enquanto ela fazia a aula online, porque ela já estava entediada daquela aula, ela já não aguentava mais, ela já tinha aprendido aquela lição e como o grupo é muito grande, transmissão de uma pessoa cai, não sei o quê, acaba que a aula fica um pouco maçante e ela já tinha entendido o que precisava entender naquela aula. E a mãe querendo fazer o certo, não pode fazer outra coisa enquanto está acontecendo a aula, senão não presta atenção. Mas mãe, eu já prestei atenção, eu já sei o que a professora falou, já entendi, já fiz a lição. E aquilo começou entrou num peso, num conflito muito grande, criou-se ali um conflito imenso, gigante, por causa de uma coisa desse tamanho, virou um perereco ali naquele momento. E isso é o errado de fazer, porque está na definição do como. Porque para aquela criança aquele como não funciona. Ela já fez, ela já percebeu o que precisava, ela já aprendeu, e agora ela quer ir fazer outra coisa, ela quer lá desenhar, sei lá. E se é leve para você fazer, nossa, é leve para eu fazer, mas tá errado, não pode. Ela precisa aprender que as coisas não são desse jeito. E aí fica no peso, no conflito, tem que tomar remedinho para dor de cabeça. Porque aí a cabeça já dói e já vira aquele climão dentro da casa, aquele estresse que toma conta de todo mundo, desnecessariamente, né? Porque está no tenho que e não no como funciona para mim e como funciona para o meu filho, né? Estar no papel de mãe
da melhor maneira possível é estar no seu leve e, principalmente, ensinar o nosso filho no leve dele. Cada um funciona de uma forma. O meu filho, ele nunca pegou um livro para estudar em casa. Nunca. E eu recebia cobrança de todos os lados. Esse menino tem que estudar, não pode, tem que tomar banho na hora que chega da escola, não pode ficar brincando e sem estudar, e sem tomar banho, e não sei o quê, e nananã. E era 9h30, 10. 9h30, 10, 9h30, 10. Ele nunca pegou um livro para estudar. E aí eu pensava, por que eu tenho que fazer isso com meu filho se eu não fazia isso quando eu era criança? Eu nunca peguei um livro para estudar também. E sempre fui 9h30, 10. Porque eu prestava atenção, quando eu ia na aula eu prestava atenção, quando eu não ia eu lia lá o material da minha amiga, ia lá e fazia a prova. Tirava 9h30, 10. Tava tudo tranquilo ali para mim, eu não tinha nenhuma dificuldade naquilo. Para que eu precisava ter 2 horas por dia para estudar? Não era necessário para mim. Por que eu tinha que fazer isso com o meu filho? Não tinha. E ele é assim até hoje. Até hoje ele nunca pegou um livro para estudar. Nunca vi o Matheus. Não, agora eu vou estudar porque eu tenho que fazer prova. E também nunca vi uma nota baixa. Então, eu tenho o que e o que é real para mim e o que é real para o meu filho. Então, você pode estar se perguntando assim: como saber se eu estou deixando de ser eu mesma e vivendo dentro do papel? Exatamente dessa maneira como eu disse. Tá pesado, tá no conflito, tem dor de cabeça, tem dor nas costas, tem dor nas pernas, o corpo tá chorando, tá reclamando, tá com dor, tá pesado, não tá do jeito certo para você. É simples assim. E é isso, gente. O primeiro passo é realmente observação, é estar atento aos sinais, a todos os sinais. Tá difícil, tá errado para você. Não é para ser difícil. Para de comprar essa verdade de que a vida é difícil. Nossa, viver é muito difícil. Essa vida é muito difícil. Não é. A vida não é difícil. E isso não é fantasia do mundo de Alice. Isso é real. A gente pode sim viver feliz o tempo todo numa realidade de facilidade. Pode. É real. É possível. Mesmo. De verdade. Só precisa escolher. Escolher, parar de comprar a verdade que vem de fora e perceber a verdade que vem de dentro. E testar, começar a testar, olhar para as questões no bem de cada questão. Teve um mantra, há muitos anos atrás, que uma das terapeutas que eu tive me passou, que é muito interessante. Era um mantra assim: vejo Deus em todas as coisas. O que é ver Deus em todas as coisas? É ver o bem em tudo, é ver o belo em tudo, mesmo numa situação de conflito. É estar na gratidão daquela situação e se perguntar como eu posso fazer isso de uma outra forma que fique leve para mim, que seja agradável para mim. Eu não escolho viver na dificuldade, eu escolho viver na facilidade. Sempre na facilidade. Se tá difícil, eu paro. Tô falando de mim. Se tá difícil, qualquer coisa que eu faça na vida, tá difícil de fluir? Para. Eu paro e observo e pergunto para mim, peraí, tá difícil, tem algo errado aqui. O que tá errado aqui? Por onde eu tenho que ir para ficar fácil? E aí eu simplesmente encontro um outro caminho. Certo? Não existe só um caminho, existem muitos caminhos e a gente precisa se abrir para enxergar, tirar o véu para olhar as infinitas possibilidades que a gente tem sempre diante de qualquer situação. Sempre. É que a gente não enxerga, a gente só enxerga uma ou duas, no máximo 3, mas existem muitas possibilidades para cada uma das questões da nossa vida. Muitas. Se você tiver dificuldade em perceber esses caminhos, me manda uma mensagem que eu te ajudo a encontrar, tá bom? De perceber o que tá pesado e se perguntar como eu posso fazer diferente aqui nesse lugar, aqui nessa situação.
Qual é a outra forma que eu tenho de lidar com isso e que vai me colocar num lugar de leveza, que vai me colocar num lugar de facilidade? Como? O que eu preciso mudar aqui? Para, respira, para 2 minutos e observa. É como se você desse um passo para trás para você poder enxergar aquela situação sob um ângulo mais amplo, mais aberto, para você ver outras possibilidades e não ficar só nessa e nessa, que é o até onde a gente alcança aqui. Abre espaço, dá um passo para trás, 3 passos para trás. Você vai abrindo seu campo de visão. Faz isso nas situações da sua vida o tempo todo. Tá pesado, tá difícil? Faça isso, tá? E a dica é de um filme, gente, que eu vi essa semana, incrível. É um filme bem, assim, aguinha com açúcar, como eu digo, mas eu adoro esses filminhos. São bem gostosinhos pra gente relaxar. E esse, especialmente, dá esse recado, né? O filme chama Felicidade por um Fio. Tem lá no Netflix. É uma publicitária que viveu até, não sei, uns 35, 40 anos, sendo a perfeita da mãe. Então, a mãe idealizou o que era perfeito para que ela fosse perfeita. Então, o cabelo tinha que estar sempre assim, a postura tinha que ser sempre essa, podia fazer isso, não podia fazer aquilo, e ela era perfeita. E a mãe dizia: você vai ser perfeita, vai encontrar um homem perfeito, e vai ter uma vida perfeita de casada, e nananã, e nananã. E as coisas foram acontecendo, e aconteceu uma situação específica lá no filme, e ela surtou e percebeu que ela estava vivendo uma verdade que não era a verdade dela. Ela comprou a verdade da mãe, que ela tinha que ser perfeita, e aí ela percebeu que ser perfeita não era ela, e ser perfeita não funcionava. Simplesmente não funcionou. E aí ela surtou, ela virou a mesa, e a vida dela mudou totalmente, e ela passou a se reconhecer e a viver a verdade dela, e aí sim, ela foi feliz. Então, é um filminho bem gostosinho de assistir, mas que traz isso, traz esse recado de uma forma prática, numa história bem gostosa e que acontece mais do que a gente imagina. É ficção, mas acontece na vida das pessoas muito mais do que a gente imagina. Talvez até possa acontecer na sua. De repente você está ali naquele momento de estar no seu limite e a ponto de surtar. E muitas vezes o surtar, muitas vezes o caos realmente, aquele muito difícil, é o que vai fazer com que você realmente tome uma atitude para se transformar. Realmente tome uma atitude para sair desse lugar mais ou menos e mudar a sua vida, né? E eu sei te ensinar a fazer isso. De verdade. Sei mesmo. Sei com vivência, sei com técnicas, com ferramentas, com o método que eu desenvolvi para te ensinar a fazer isso. Então, eu estou aqui pelo Instituto Holocronos para fazer isso de forma online, para levar isso para todas as pessoas que escolhem receber esse saber para realmente fazer uma transformação na sua vida. É a gente que faz na nossa vida, não sou eu que vou fazer na sua vida, mas eu vou te dar o caminho. Eu vou te mostrar o como fazer. Você que vai fazer. Aí vai do seu comprometimento. Mas eu garanto que se você fizer todos os passos que eu te passar, eu garanto que a sua vida se transforma. Eu garanto que você pode sim estar num estado permanente de felicidade. É só uma questão de escolher, tá bom? Que você se permita escolher o seu caminho. Não permita que as pessoas escolham o caminho por você. Não permita que outras cabeças pensem por você. Pense por você. Perceba por você. Sinta você. Faz por você o que você faria pela sua melhor amiga, pela pessoa que você mais ama na vida. Se comprometa com a sua felicidade. Ela tá dentro, gente. Ela não tá fora, ela não tá em lugar nenhum.
que não seja aí dentro de você, no seu reconhecer. Se permita. A minha escolha é que você se permita escolher o que você quiser, tá bom? Beijos, 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 beijos. Que vocês estejam na luz. Beijo, gente! Adoro estar aqui com vocês. Gratidão profunda por todos vocês. Pela vida de cada um de vocês. Beijo, 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 beijo.